Oi, eu sou a Aline, professora de matemática, e hoje eu vou te ensinar duas construções. Na primeira, nós vamos construir um círculo circunscrito a um triângulo. E eu estou utilizando o GeoGebra, mas você pode fazer também com régua e compasso. Para começar, eu vou construir um triângulo qualquer. Vou utilizar aqui a função polígono. E vou construir um triângulo de segmento ABBC, CA, com lados A, B e C. Pronto o meu triângulo. Agora, eu preciso construir a mediatriz do segmento ABBC. Eu preciso, pelo menos, da mediatriz de 2 segmentos, mas você pode fazer dos 3 também, se quiser. Para encontrar a mediatriz, para construir a mediatriz, é preciso você abrir o compasso um pouco mais da metade do segmento e construir um círculo. Eu vou construir com a distância de A a B. Vai ser a distância do segmento. Eu acho que fica mais fácil. E você vai construir um círculo com centro em A e outro círculo com centro em B, utilizando a mesma distância, a mesma abertura do compasso. Então, vou pegar o compasso de novo e vou fazer distância de A a B e vou colocar o centro em B agora. E nós vamos traçar uma reta por essas duas interseções. Deixa eu só mover um pouquinho aqui. Eu vou utilizar aqui a função reta e vou traçar uma reta aqui pelas duas interseções. Prontinho, feito isso, eu vou esconder esses objetos aqui, essas construções, só para deixar um pouco mais organizado. Eu vou deixar só o triângulo e a reta, que é a minha mediatriz, que passa pelo ponto médio do segmento, né? E é perpendicular a esse segmento. É isso que é a mediatriz. E agora nós vamos construir a mediatriz de outro segmento. Pode ser tanto de CA como de BC. Eu vou construir de BC. Então, eu vou pegar novamente o compasso. Aqui. E vou fazer a mesma coisa. Vou fazer um círculo de distância BC com centro em B. Vou fazer outro círculo de distância BC com centro em C. E vou traçar uma reta pelas duas interseções. Que é aqui e aqui. Feito isso, eu vou esconder novamente esses dois círculos e esses dois pontos. Pronto. Tá vendo que tem um pontinho aqui de interseção das duas mediatrizes? Então, esse ponto é o centro do nosso círculo. Agora, nós vamos traçar o círculo. Vamos pegar o compasso, abrir o compasso com a distância do centro AB, porque você concorda que a distância do centro AB, ou a qualquer um dos vértices, vai ser o nosso raio. Então, nós vamos construir um círculo com centro em H, né, que é a interseção das duas mediatrizes, com distância ao vértice do triângulo. E está construído o nosso círculo, circunscrito ao triângulo. Agora, vamos construir um círculo inscrito em um triângulo, ou seja, um círculo dentro do triângulo. Vou começar aqui construindo o meu triângulo qualquer, de vértice ABC. Pronto. O primeiro passo é determinar o meu incentro. Como que eu determino o meu incentro aqui, que será o centro do meu círculo? Eu vou traçar a bissetriz eu vou traçar a bissetriz do ângulo aqui A, e eu vou traçar a bissetriz do ângulo B. A bissetriz do ângulo C, ela vai passar pelo mesmo ponto de interseção também, mas eu não preciso traçar ela para determinar o centro. Só com as duas eu já consigo determinar ele. Então, vamos lá. Como que eu vou traçar a bissetriz desse ângulo? Eu vou traçar um círculo com centro em A, passando pelo lado AB e pelo lado AC. Marcando aqui 2 pontinhos, que será o ponto D e o ponto E. Dados esses pontos, agora, eu vou traçar 2 círculos com o mesmo raio desse círculo inicial, com a mesma abertura do compasso. E eu vou traçar um círculo com centro em D e outro círculo com centro em E. E vou marcar esse ponto de interseção aqui entre esses 2 círculos. E vou traçar uma reta pelo ponto F, que é o ponto de interseção entre os 2 círculos, passando pelo nosso vértice A do triângulo. Determinei a bissetriz desse ângulo A. Agora eu vou fazer a mesma construção para determinar o ângulo aqui do vértice B. Primeiro eu vou esconder esses objetos aqui, para a nossa construção ficar mais limpa. Esconder esses pontinhos aqui também. Vou deixar só a bissetriz. Pronto. Agora nós vamos determinar a bissetriz, o ângulo B. Vamos traçar um círculo com centro em B, passando... Opa, peguei o compasso. Determinando um ponto no segmento AB e determinando outro ponto no segmento BC, ponto G e o ponto H, e vou traçar um
círculo com o mesmo raio do nosso círculo inicial. Vou traçar outro com o mesmo raio no centro, com centro em G, e outro com centro em H. E vou marcar o pontinho de interseção entre esses dois círculos dentro do triângulo. E vou traçar uma reta que será a nossa bissetriz, passando por esse ponto I e passando pelo vértice B. Prontinho, determinei a nossa bissetriz. Vou esconder agora essa construção. E vou deixar só a reta que é a bissetriz. Prontinho. Agora eu vou marcar o nosso incentro, que é o ponto de interseção entre as duas bissetrizes. Marquei o nosso ponto de interseção. Agora eu preciso encontrar o raio desse círculo. Para encontrar o raio, eu vou traçar uma perpendicular, passando pelo ponto J e passando por um dos lados desse triângulo. Eu vou traçar ela passando pelo lado AB. Para traçar essa perpendicular, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar um círculo de centro em J que passe pelo segmento AB, marcando dois pontos, que será o ponto K e o ponto L. Agora eu vou traçar mais dois círculos, um com centro em L e um com centro em K, os dois de mesmo raio, dado que o raio desse círculo precisa ser maior que a metade desse segmento. Eu vou fazer aqui com a medida do segmento mesmo, o raio vai ser a medida desse segmento, de L a K. Um círculo com centro em L e outro círculo com centro em K. Vou marcar esses dois pontos de interseção e vou traçar uma reta por eles, que será a nossa perpendicular. Encontrei a reta perpendicular ao segmento AB e passa pelo ponto J. Vou ocultar a nossa construção aqui. Esses pontinhos aqui também. Pronto. Agora eu vou marcar o ponto de interseção do segmento AB e da nossa reta perpendicular. Nós determinamos o nosso raio, que é a distância de J ao ponto O. Agora é só traçar o nosso círculo, com centro em J e raio de J até O. Prontinho, construção concluída. Construímos o nosso círculo inscrito dentro de um triângulo. Um abraço, tchau, tchau.